Jesus Cristo é a solução, ou a solução é Jesus Cristo. Mas por que a solução é Jesus Cristo? No livro de Lucas, lá em Lucas 8, a gente vai ver essa passagem e a gente vai ver como Jesus realmente transformou em distintas situações e deu uma solução. Hoje, vivemos em um tempo onde tudo está à mão. Informações, soluções práticas, técnicas de todo tipo que nos levam a incrementar mais conhecimento da área que nos interessa. Com tudo isto, então, como podemos dizer que estamos precisando de uma solução? Lá em Mateus 19, 26, diz: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, Deus nos afirma que, em sua onipotência, Ele tem o controle sobre todas as coisas e que nada é impossível para Ele, oferecendo paz e segurança em meio às incertezas. Mas olha que coisa interessante. Será que neste tempo em que vivemos, tudo que está tudo à nossa mão, ainda existe incerteza? Insegurança? Essa falta de paz na qual a gente precisa de uma solução para isso? Eu acredito que sim. Mas o que eu quero falar, na verdade, é sobre as coisas impossíveis, já que as coisas possíveis você pode fazer. Não é verdade? Nós homens, por exemplo, conseguimos trocar a lâmpada de uma, quando ela está queimada, ou não. Ou a gente pede ajuda a Deus para poder trocar essa lâmpada. Ou nossas mulheres dizem para a gente uma vez, duas vezes, não, mas Deus vai resolver, pode deixar. É assim? Acredito que não. Porque Deus resolve as coisas impossíveis, aquelas coisas que a gente não pode fazer. Mas as possíveis, se você não se mexer, Deus não vai mexer nenhum pauzinho por você. Agora, é preciso que você dê o primeiro passo para que as coisas aconteçam. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é justamente essas coisas impossíveis e onde precisamos realmente que Deus, em sua misericórdia, nos estenda a mão. E onde nem o dinheiro realmente pode comprar ou fazer que isso aconteça. Então, eu quero começar as nossas histórias, porque serão 3 histórias em 3 situações diferentes, onde a solução foi Jesus Cristo. Mas antes de mostrar essas histórias, eu quero dar um antecedente, digamos assim, quero abrir a nossa conversa, esta palavra, quando Jesus e seus discípulos estão atravessando o mar de Galileia. E no meio do caminho, Jesus dorme e começa o quê? Uma grande tempestade. E os discípulos começam a se desesperar e começam a dizer que vão morrer. Mas como assim? Tendo 4 discípulos que eram profissionais no mar, e sendo profissionais ainda tinham medo. E o que eles fazem? Acordam a Jesus desesperados por uma solução. Jesus acorda, estende seus braços e diz: tempestade, mar, se acalme. E tudo volta como se fosse um copo de leite. E os discípulos o que disseram? Como é que Jesus consegue fazer isso? Como é que o céu, a tormenta e o mar o obedecem? Que homem é esse? Se Jesus consegue transformar uma tormenta em paz, agora vamos ver as situações que ele é capaz de fazer. Quando ele, com seus discípulos, passam, atravessam o mar da Galileia, acontece essa tormenta. E eles chegam do outro lado, num lugar chamado Gadara. Alguém já escutou falar sobre Gadara? Ou vamos dizer assim mais preciso, o endemoniado de Gadareno.
Ah, pronto. Gadareno vem de Gadara, uma cidade. Uma das 10 cidades chamadas Decápolis, que era uma cidade que ficava do outro lado do Mar da Galileia. Era uma cidade, só para contextualizar vocês, era uma cidade muito que ela fazia parte de uma travessia comercial, de rota comercial, onde então chegava-se muita gente naquela cidade e passava-se muita gente por aquela cidade. E com isso, tanto com as pessoas que chegavam naquele lugar, mais as invasões, porque era um ponto estratégico naquela região. E todo mundo queria porque era riqueza. O povo comprava, vendia, você sabe, aqueles que são comerciantes, o que é um ponto estratégico. Você estar em um ponto estratégico significa que muita gente há de passar por ali, entrará na sua loja, comprará e você venderá muito mais. Então, para aquelas pessoas, aquele ponto era estratégico que todo mundo queria ter. Mas com invasões tras invasões, pessoas que iam passando por aquele lugar, a cultura e também deuses iam passando por aquele lugar. E aí chegamos ao ponto onde Jesus e seus discípulos entram em cena. Naquele momento, quero que leiamos juntos Lucas 8, se puderem projetar aí 26 a 39. E diz assim, na versão NVI: navegaram para a região de Gerasenos, ou Gadara, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando Jesus viu, gritou, prostrou-se em seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Geraseus, os gadarenos, suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no seu barco e regressou. Se vocês... desculpa. O homem que havia saído os demônios suplicava-lhe que os deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. No tempo de Jesus, Gadara fazia, como eu falei para vocês, confederação das 10 cidades. E aí, como eu comentei com vocês, ele, além de judeus, tinha semitas, nabateus e sírios. Gadara ficava numa posição estratégica e dava controle
e dava para controlar 2 rotas comerciais. Então, como eu lhe falei, ali, traz as invasões e tudo isso, chegava muita das situações daquela cidade. Então, na verdade, aquele homem que estava em Gadara, endemoniado, mostrava o que o povo, na verdade, era e continha. Um povo que realmente os judeus não queriam passar por lá, justamente pela condição daquele povo. Porque a condição daquele homem, na verdade, como eu falei, mostrava a situação da cidade. Se o homem estava endemoniado, a situação da cidade era presa em corrente justamente de feitiçaria, justamente de coisas que não agradavam a Deus. Então, poderíamos chamar que Gadara não era um povo que fosse a favor do que Jesus, no caso, eles mesmos não queriam sair. Era um povo que estava preso. Hoje em dia, quantos de nós estamos presos em cadenas, também não querendo sair, ou muitas vezes querendo sair, mas não podem? Aquele homem, por mais antissocial que fosse, ele era bastante popular. Que interessante, né? Um homem desse era popular. Sim, porque todo mundo conhecia quem ele era. Provavelmente era um vizinho de um bairro, de uma rua, de uma casa, que todo mundo sabia quem era fulano, sabia o que ele fazia, qual era a característica dele, se jogava bola, não jogava bola, será que naquele tempo tinha futebol? Mas todo mundo conhecia, e o fato dele morar naqueles túmulos significavam 2 coisas. Uma, que era rejeitado, e 2, que sua condição social era de morte. Ninguém queria estar com ele. Ninguém queria vê-lo por perto porque dava medo. Além do mais, como vocês prestaram atenção na leitura, ele sempre andava nu. Porque sua condição era assim. Era uma condição insana. Quanto de nós fazemos o mesmo quando, ao julgarmos, estamos deixando uma pessoa socialmente morta e não damos a oportunidade para que ela se reintegre à sociedade? Às vezes passam pessoas por aqui nas mesmas condições e a gente sabe quem é conhecido, é popular, até parte do ambiente da nossa sociedade, da nossa rua. Se ele não estiver, a gente começa a perguntar: se lembram de fulano de tal que fazia? Então ele é conhecido. Então, nessa história é a mesma coisa, todo mundo localizava esse homem. Então, naquele momento sem esperança, este homem tem um encontro com aquele que podia solucionar o seu problema, com aquele que poderia devolvê-lo à sociedade, principalmente deixá-lo livre. Oh, que maravilha! Jesus o liberta das garras dos demônios, chamado legião, e transforma para ser uma pessoa que o levara as boas novas de salvação para uma cidade perdida e amarrada. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, e por isso o ex-endemoniado gadareno, aconteceu com ele 3 coisas. Foi ressuscitado socialmente. Aí quando vemos que ele é assentado junto a Jesus e seus discípulos. 2, estava em sua moralidade restituída, porque se vestiu. E 3, de volta à sanidade, em perfeito juízo. Então Jesus transformou aquele homem, um homem que estava perdido para a sociedade, um homem que estava desvalorizado diante de outros, diante de uma sociedade que não o queria ver, e volta ele a ser restituído. Livre. Mas o interessante é que ele queria vir junto com Jesus. Mas Jesus falou assim: não, volta aos seus. Volta e conta tudo o que Deus fez por você. Opa, um missionário? Podemos dizer que sim, naquele povo de Gadara, não tinha isso. Então, temos nosso primeiro missionário lá em Gadara.
Vamos continuar nossa leitura e do verso 40 ao 48. O que é que diz, Kaique? Solta aí. O segundo personagem. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Então Jesus, a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou a borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus, na presença de todo o povo. Contou com que, porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Uma segunda situação. A sociedade daquela época de Jesus, na época de Jesus, tinha muito se afastado dos objetivos principais dos mandamentos de Deus entregues por Moisés. Os judeus tinham se transformado em extremistas religiosos em sua tradição oral. A sociedade tinha perdido o entendimento do significado dos mandamentos, entrando numa escuridão espiritual. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e os cure, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Lá em João 12, 40, 43. Então começaram a discriminar as mulheres de uma forma muito intensa. Elas eram vistas como fonte de contaminação por causa do seu período menstrual. Por esta razão, homens evitavam tocar em todo custo, a uma mulher ou objetos tocados por elas, pois poderiam estar em seus períodos menstruais e transmitir impureza. Eles não entendiam que o processo de purificação era simplesmente no contexto do tabernáculo e do templo de Salomão. Interessante, será que acontece isso hoje em dia? Sabemos que hoje em dia é um pouco mais diferente no período menstrual, mas naquele tempo, quando começou todo o processo das leis, lá no livro de Levíticos, Deus foi categórico no aspecto da parte menstrual da mulher. Lá vocês podem ler na parte de Levíticos, nesse período, e o que as mulheres deveriam fazer. Mas o tempo foi passando e como não tinha nada escrito, era tudo oral. Você sabe que quando... Vocês já brincaram uma vez de telefone sem fio? Já brincaram? Eu acho que todo mundo já passou por essa etapa da infância, onde brincou de telefone sem fio. E sempre no final, nunca era a mensagem do início. E chegava totalmente distorcido. Imaginem uma mensagem por mais de 1000 anos que trata de ser oral, passando de sacerdote para sacerdote. Até que depois foi escrito. Mas o problema é que mensagem passada, realmente chegou no final e foi totalmente distorcida. E a mulher foi sendo discriminada com o tempo por duas vezes. Uma por ser mulher e outra pelo fato de que o sangue dessa mulher podia deixar impuro tudo. Se ela tocasse, deixava impuro. Se fizesse isso aqui, deixava impuro. Se me tocasse, deixava impuro.
Então, a mulher passava por um preconceito muito duro naquela época. Só que aqui entramos nessa história da mulher do fluxo de sangue. Porque ela vivia numa sociedade terrivelmente discriminadora por essas duas situações. Então, coloque-se no lugar dessa mulher. Primeiro, há 12 anos que ela estava nessa situação, com esse problema. Onde ela acordava, já via o sangue. Caminhava, sangue. É um problema, no caso, para as mulheres, porque naquele período em que vocês estão, vocês enfraquecem, porque é sangue que está saindo. Então, nessa fraqueza, a mulher fica desgastada. Eu fico imaginando a pele daquela mulher branca e pálida por falta de sangue. Então, se a gente for olhar essa situação, a mulher estava totalmente impura. Só que vocês acham que essa mulher era popular? Ao igual que o homem endemoniado, a mulher era popular. Por quê? Porque todo mundo sabia do seu problema, todo mundo sabe, como vizinho, né? Por que não sai há 12 anos? Pela situação. Então, ela vivia sempre em vergonha, vivia sempre num canto da sua casa, sem poder sair, sem poder sair para comprar. E sempre escutando de que ela era, né, impura, de que ela não podia fazer as coisas, que ela não podia tocar em nada. Então, essa mulher que buscava há 12 anos, diz a palavra também, que pelos seus próprios meios, ela queria também sair e ser purificada, mas não conseguia, porque seu fluxo era muito grande e não conseguia. Mas ela uma vez escutou que Jesus estava passando por aquela cidade. Aí eu fico imaginando a situação daquela mulher e dizendo-se: se eu tocasse somente um manto. Provavelmente ela tinha escutado essa história, que Jesus somente com o manto. Ou provavelmente ela escutou do profeta Malaquias que dizia que somente que o Messias traria cura nas orlas das suas vestes. Mas ela somente escutava porque ela não tinha coragem de sair à rua. Mas naquele momento, deu aquele insight. Jesus está passando. É a minha oportunidade. É a minha oportunidade de ser curada para sempre. Porque se ele é o Messias, aquele que fala Malaquias, eu vou sair curado. E somente é preciso tocar no manto. Então eu fico imaginando a cabeça dessa mulher. Saio ou não saio? O que vai dizer o povo? O que vai dizer todo mundo? Eu não posso tocar em nada. O pessoal vai se correr de mim. Mas ela toma coragem. E assim como dizia a passagem, a multidão passava, porque onde ele passava era como um popstar. Todo mundo queria ver quem era Jesus. Mas como era um movimento que vai e volta, o povo, vocês já subiram no ônibus, né? Já sabem o que é apertar ao extremo de se tocarem constantemente. Então, a mulher vem naquela situação, onde ela estava provavelmente, continuava com seu problema, mas a coragem que ela teve de enfrentar duas situações: o medo, a vergonha, de ser novamente discriminada. Mas ela toma coragem. Ela diz: hoje é meu dia. Hoje é meu dia onde eu terei a solução do meu problema. E vai e encosta nas vestes de Jesus. E automaticamente o que aconteceu? Ela é curada. Que alegria para aquela mulher que durante 12 anos não podia sair às ruas, porque se sentia com medo, envergonhada, discriminada. Mas agora ela estava curada.
E quando estava voltando e saindo daquele lugar da presença do Senhor, ela escuta uma voz que diz: quem me tocou? E toda aquela empolgação, todo aquele venci, volta o medo de novo ao seu semblante. É como aquelas crianças que tocam assim e saem correndo. E novamente, aquela coragem daquela mulher volta de novo ao medo. Volta de novo à decepção. Como uma criança quando faz uma coisa errada e se sente culpável. E Jesus pergunta: quem me tocou? Aí eu fico pensando, ela se gira, como dizendo assim, com o dedinho, quando temos medo do que vai ser o reproche de Jesus, e automaticamente ela cai ao chão. E com lágrimas ela começa a relatar a sua situação. E aí o que Jesus diz? Eu acho que foram as melhores palavras para alguém que sente todo aquele peso, aquele medo, todo o negativo que pudesse cobrir e apoiar-se nos seus ombros. Ela diz: tua fé te curou. Vê em paz. Quanto de nós nos sentimos na mesma situação e esperando de que alguém diga: fique em paz, vai dar tudo certo. Fique em paz, a solução já está. É a conta que está chegando, o período para você pagar a sua conta e não está o recurso. Imagine você chega para alguém: calma aí, tudo em paz, já está tudo solucionado, fique na paz. Que lindas palavras, que palavras suaves que entraram no ouvido daquela mulher. Segunda situação, Jesus soluciona e transforma. Vê em paz. Terceira situação, continuamos lendo, fazendo leitura. Diz que um homem, sacerdote, ou chefe do sacerdote, chega a Jesus e se coloca de joelhos. E no verso 49 diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, excepto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Um homem, dirigente de sinagoga. Naquele tempo, era um homem popular, conhecido, era um pastor, como o pastor Arno, conhecido na região. Mas com toda a sua autoridade, ele tinha esse medo. E o seu medo era perder a sua filha. Sua filha tinha 12 anos. 12 anos a mulher do fluxo, 12 anos a filha de Jairo. 12 anos. Mas não quero entrar em numerologia, senão que quero entrar na situação. Jairo, chefe de sinagoga, conhecido, tinha poder, tinha autoridade sobre aquela região, no âmbito religioso,
Mas mesmo assim, escutando que Jesus vinha a caminho, o que ele fez? Se prostrou e pediu: por favor, Jesus, minha filha está passando mal, está doente de morte. Venha, por favor, corra comigo. Vem aquela situação, a mulher do fluxo interrompe a história e novamente eu fico pensando, imaginando, vem aquela situação, se abre esse parêntese e Jairo tratando de puxar, Jesus, bora Jesus, bora Jesus. Não fica aí com ela não, bora, meu problema aí está persistindo. Minha filha aí está morrendo. Você já curou ela, agora venha, venha, por favor, venha, venha, venha. E o que acontece? Vem um criado e diz: não perturbe mais o mestre, sua filha morreu. Eu fico pensando que desilusão terá passado aquele homem, que com toda a sua força, provavelmente era homem de recursos, não pôde salvar a sua filha. E provavelmente faltaram só 5 minutos até que chegasse Jesus e pudesse sarar. 5 minutos. Quanto de nós, muitas vezes, precisamos de 5 minutos para solucionar um problema? 5 minutos. Só 5. O que podemos fazer com 5 minutos? Para uma pessoa organizada é muita coisa, é muito tempo. Mas para uma pessoa desorganizada, é um tempo muito curto. 5 minutos. Que foi o tempo em que Jesus teve aquela situação com a mulher e ele não conseguiu chegar à casa. E mesmo que Jesus tenha dito para esse homem: tranquilo, tranquilo, sua filha está dormindo. Ele ainda não acreditava. Mas Jesus entra na casa e se encontra com quem? Uma multidão chorando. E quando Jesus diz para o povo: relaxa, tranquilo, ela está dormindo. O que o pessoal faz? Ri de Jesus. Não acreditam naquele que pode solucionar. Quantas pessoas hoje em dia não acreditam nos milagres que hoje estão acontecendo por causa de Jesus? Quantos que estão ali fora, quando nós falamos que a solução é Jesus, riem da gente? Acontece? Só que Jesus não se importa com o que o povo pensa, tira o povo da jogada, porque isso pode atrapalhar na visão de Jairo, de que Jesus não pode. Então Jesus seleciona os seus discípulos, que não foram todos, foram somente 3, para estar acompanhando naquela situação, e o resto, pai e mãe, e o resto, fiquem de lado. Eu não quero que vocês interrompam a situação. Então, vemos aquela situação, e Jesus simplesmente: menina, talita cumi, em outras versões diz: menina, levante-se. E qual foi a surpresa dos pais? Essa menina se levanta, se restaura. E as esperanças novamente ressurgem. E de quem foi a solução? Jesus. Jesus, a solução. Jesus é a solução aos problemas. Assim como a transformação deste religioso, de uma mulher discriminada e de um homem também discriminado pela sociedade, Jesus não faz acepção de pessoas. Quanto mais a nós, se confiarmos em que Jesus é a solução das coisas sobrenaturais e das quais não podemos realizar por nós mesmos, se pedimos com fé, Ele há de nos conceder. Em seu íntimo amor, Deus nos criou para que sejamos felizes. Ele quer que sua melhor criação seja feliz, mas basta com que o aceitemos para que Ele possa fazer a sua parte. Basta
querer, basta crer. E aí vamos à nossa passagem, nosso lema. Por isso em João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verbo principal aqui é crer. Crer. 3 situações em que bastou crer para que eles tivessem a sua solução. O endemoniado não tinha escapatória. Era preso, amarrado. Não tinha como sair. Mas ele teve a oportunidade, creu. A mulher acreditou, teve coragem, tocou nas vestes de Jesus, crendo, foi curada. Jairo, nessa situação, acreditava de que Jesus podia salvar a sua filha. E mesmo morta, ele viu o milagre acontecer e sua filha ser ressuscitada. Eu sei que você tem um problema. Um problema que é sobrenatural. Não é um problema que você possa solucionar por seus próprios meios. Cada personagem também não pôde solucionar pelos próprios meios, por mais que quisesse. Então, qual é o seu problema? A solução está nas suas mãos. A solução é Jesus. A solução é Jesus. A solução para a sociedade lá fora é Jesus. Só que qual é a diferença deles para nós? Nós cremos. E eles ainda não acreditam. Podemos levar. Agora depende deles se eles vão crer ou não. Que Deus nos abençoe e que possamos levar essa bênção também da solução aos problemas deste mundo. Jesus Cristo. Amém. Pai amado, reconhecemos, Senhor, que apesar dos nossos esforços, não podemos solucionar tudo. Sabemos o quão difícil é na nossa sociedade viver com falta de recursos financeiros, com falta de saúde, com falta de muita coisa. Às vezes, Senhor, somos discriminados. Às vezes, somos jogados de escanteio. Às vezes, as pessoas passam na rua, nos veem, nos observam e criticam a nossa roupa, a nossa forma de vestir, a nossa forma de caminhar, a forma de levar a nossa Bíblia, criticam tudo. Mas nós acreditamos. Nós acreditamos que Tu somente és a solução para tudo. Ó Deus, ajuda-nos a ser fiéis e persistentes até o final da nossa vida, nessa carreira, Senhor, da nossa corrida. Para que o mundo lá fora possa entender de que existe um Cristo que é a solução. Um Cristo que é solucionador para os nossos problemas, mas muito mais, que é o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor, por essa Tua palavra que me deste, para poder entregar a meus irmãos neste momento. Em nome de Jesus. Amém.